bom poder participar da ceia, é bom poder adorar ao Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 13 ao 16. Mateus 5, versículo 13. Foram palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. Foi Jesus que disse isso aqui. Amém? Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de poder adorá-lo. A Deus, eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação, Senhor, mas eu me apoio na tua grandeza, Senhor, porque tu és Deus. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa exortar-nos, possa edificar-nos, Deus. Ó Deus, que o Senhor venha consolar corações aflitos aqui nessa noite. Pai Santo, faz conforme lhe apraz, no nome santo de Jesus, e para a tua glória, em nome de Jesus. Bem, nós temos um texto onde Jesus, ele vai até um monte, e é por isso que esse texto está inserido no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como muitos dizem. E Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Note que Jesus não disse vocês serão. Jesus disse vocês são. Jesus também não disse, olha, vocês devem ser. Não, Jesus disse vocês são. Então aqui nós vemos algo que é um imperativo. E tem outro detalhe. Você pode olhar assim e falar assim, mas Jesus falou para os seus discípulos lá no Sermão do Monte. Mas essa palavra, ela serve para todo aquele que um dia foi regenerado. Todo aquele que um dia nasceu de novo. Todo discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Então, se você nasceu de novo, você está inserido nisso aqui, meu irmão, minha irmã. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre a influência de seus discípulos no mundo. Sim, Jesus falou da influência que os seus discípulos teriam no mundo. E Jesus, ele usou duas figuras simples. Jesus é mestre, em pegar coisas do cotidiano e trazer grandes lições. E Jesus, então, ele fala do sal e ele fala da luz. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Sal e luz. Primeira figura, o sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Note que Jesus, ele vai falar do sabor do sal. A primeira coisa que ele vai falar, ele fala do sabor. Pode ver que Jesus diz assim, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Olha, sem sabor, o sal, ele é tão somente pedra. E pedra serve para pavimentar ruas. Então Jesus falou assim, ó, se você perder o sabor, você vai ser como pedra só. Você não vai ser usado para nada. Você vai perder a essência, o propósito, a função principal do sal, que é dar sabor. Então, o cristão é colocado como sal porque ele vai causar influência onde ele for colocado. É interessante. Ontem nós estávamos lá no churrasco, né? Nos homens, na reunião dos homens. E enquanto o Rafael estava pregando, a churrasqueira estava um barulhinho assim, tss, né? Fazendo um barulhinho assim, e eu lembrando da mensagem que eu ia pregar hoje. Por quê? Porque o sal, muitas vezes, sabe, parece sem valor. Sim, alguém, quando você é convidado para um churrasco e a pessoa, você fala assim, o que eu devo levar? Alguém algum dia já pediu sal para você levar? Não leva sal. Agora para analisar. Uma carne numa churrasqueira. E aí, de repente, você está lá olhando para aquela carne, morrendo de fome. E então, alguém vai lá e pega um pedaço daquela carne, parte e dá para você comer. E você vê que aquela carne está sem sal. É horrível comer carne sem sal. Pode ser até picanha. Vai servir para matar a fome, mas sem sal não desce. Não desce. Então, olha, aqui nós vemos que quando o sal é colocado, a influência que causa, ele traz um enorme sabor, aquilo que não tem sabor. Ele deixa um pedaço de carne muito saboroso, maravilhoso. E tem outro detalhe, ninguém que come uma carne gostosa pergunta qual é a marca do sal. Pô, que sal é esse aí? Onde você comprou esse sal? Em qual supermercado? Alguém já fez essa pergunta? A glória vai para quem? A glória vai para a carne suculenta. Sim. Então, meu irmão, aqui vai uma lição para nós. O sal não é para ser notado. Muitas vezes, ninguém vê o sal. Não é para sermos vistos. É para causarmos sabor nas coisas. Quem deve receber a honra, a glória, é sempre o nosso Deus. Sempre Ele. O sal não. O sal, ele só é notado muitas vezes quando falta. Quando falta. Olha, essa questão do sal, eu vejo assim que o evangelismo é um estilo de vida de alguém que é sal, de alguém que causa sabor na vida das pessoas. Sabe, você se achega perto das pessoas e você vai temperando, você vai salgando aos pouquinhos. O problema é que muitas vezes nós queremos que a pessoa já vire sal e já venha para a igreja com a gente. A gente se importa muito com a questão de tornar a pessoa sal. Mas, meu irmão, não importa se a pessoa é um macumbeiro, não importa o que seja, vai salgando, meu irmão. Vai causando sabor naquela vida. Um dia aquela pessoa cairá em si e o evangelho que você usou fará sentido na vida dela. E ela, então, se tornará sal. O problema é que muitas vezes nós estamos estocando sal. Nós viramos um depósito de sal. Nós não compartilhamos o sal que nós somos. E aí, muito sal também gera problema. Se uma pessoa for destinada para uma ilha deserta e lá não tiver nenhum tipo de comida, ela morrerá, muitas vezes de sede. Por quê? Está rodeado de mar, mas a água do mar
é muito salgada e não serve para matar a sede. Não serve para matar a sede. E a pessoa morre por causa de muito sal também. Então nós devemos ser equilibrados. Equilibrados. Olha, Jesus nos chamou para fazer a diferença, causar influência e não sermos influenciados. As pessoas, elas devem abandonar a vida delas sem sal e viver uma vida de sabor, sabe? Será que nós estamos causando isso nas pessoas? Será que as pessoas, elas têm desejado ter uma vida saborosa em Cristo Jesus? Olha, será que nós estamos produzindo desejo nas pessoas pelo Deus que nós servimos? Segundo o IBGE, só para você entender, eu marquei aqui, o número de evangélicos aumentou 61% durante 10 anos. 10 anos. A pergunta que eu faço é, nesses 10 anos, diminuiu o índice de marginais nas ruas? Diminuiu o número de presos? Diminuiu o número de violência? Será que nós estamos salgando? Hoje no Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Mas no mundo 2 bilhões de pessoas morrem de fome. A cada 3 segundos morre uma criança de fome. Será que a igreja tem sido relevante na sociedade em que nós vivemos? Será que as pessoas, elas desejam o sabor de Cristo que nós temos? É para pensarmos. Olha, muitas vezes nós queremos ficar com sal só para nós. Sim, conformados. Cada um olha para o seu próprio umbigo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e não o sal do saleiro. A igreja não deve ser um sal inútil. A igreja aqui, eu digo, cristãos verdadeiros, nascidos de novo. Não é uma instituição. Não, é o povo de Deus na face da terra. Aqueles que um dia provaram de Jesus Cristo e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que receberam o sal de Cristo e tiveram as suas vidas com sabor. Nós precisamos salgar. Outra coisa, o sal, aqui eu coloquei, já disse isso, o sal muitas vezes não é visto no alimento, mas é sentido. Sim, é sentido. Por mais que você pense, meu irmão, que aquilo que você está fazendo não está valendo a pena, não está influenciando ninguém, ninguém está vendo, você pode ter certeza que Deus está usando a sua vida para salgar alguém. Muitas vezes você nem vai entender isso, não vai entender, até o dia em que alguém chega até você e diz: olha, Jesus me alcançou porque aquele dia você fez isso, isso e isso. Eu levei até um choque na escola onde eu estou fazendo violão. Mudou algumas coisas lá e um rapaz entrou na sala e ele começou a falar e ele disse assim: ó, depois daquela tua pregação na igreja aqui, que a escola veio aqui, eu mudei de vida, mudei a minha maneira de pensar. Rapaz, o camarada está fazendo culto lá, eu fui lá pregar, na escola de música. Eu não sabia. Talvez eu nunca ia saber. Meu irmão, dispense graça às pessoas. Sabe, expresse o valor desse Deus. Expresse a graça dele. Não é para nós sermos notados. Não, é para Deus ser glorificado.
Que mais? Terceiro, o sabor do sal provoca sede. Olha só, o homem em seu estado natural, ele não tem sede de Deus. Não tem, não adianta, ele está morto espiritualmente. Carne sem sal não dá sede. Não dá sede. Será que estamos provocando sede nas pessoas? Sede pelo Deus vivo? Será que a igreja tem sido um lugar de refúgio, onde as pessoas possam encontrar guarida para suas vidas e encontrar sabor para uma vida de tão grande de sabor? No Sermão do Monte, Jesus ele fala do sal, de algo que influencia, da vida dos seus discípulos, que causaria influência na sociedade, no mundo em que nós vivemos. Segundo, ele vai falar sobre a luz. E Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo. Aqui nós temos algumas lições também. Você pode ver que Jesus falou só da função principal, do sabor do sal e da função principal da luz, que é iluminar. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E é interessante que em João 8,12 Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Olha que interessante, olha a responsabilidade nossa. É um grande privilégio, mas há uma enorme responsabilidade, porque Jesus nos chama de luz do mundo quando Ele é a luz do mundo. E Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele disse que essas duas declarações sempre precisam ser consideradas juntas, porque o crente só funciona como luz do mundo por causa desse relacionamento com aquele que é a luz do mundo. Jesus disse que viera ao mundo para trazer-nos luz. E a promessa que ele fez foi: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Nós estávamos perdidos em trevas. Sim, em trevas. Não conseguíamos ver a luz. Praticávamos as obras das trevas, muitas vezes. Enquanto a luz não se manifestou, nós não tínhamos a consciência da sujeira em que vivíamos. Quando a luz, nós vemos as trevas nas quais estamos. Mateus 4,16, o povo de Deus olha e diz que o povo jazia em trevas. Aquele povo viu uma grande luz. Deus, Ele nos amou, mesmo estando nós em trevas. João 3,16 ao versículo 19, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o versículo 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Isso é glorioso. Essa luz nos alcançou, irmãos.
Eu lembro uma vez que eu fui pescar em Cruzeiro do Oeste, num brejo danado. E eu estava limpo, sabe? E eu voltei para casa e eu não sabia como que eu estava. Eu fui para diante do espelho, depois eu levei um susto tão grande. Eu estava todo cheio de sujeira, sabe? De barro. Mas eu não conseguia ver, porque eu estava no escuro. Mas quando eu vim para a luz, eu vi o tanto que eu estava sujo. E assim é a vida cristã. As pessoas sem Jesus, elas acham que elas são boas. Por quê? Porque elas não conseguem se ver na luz. Mas quando o homem ele sai das trevas e ele é iluminado pela luz de Cristo, aí ele vê o tão sujo que ele é. E a cada dia, quanto mais você se aproxima da luz de Deus, mais você se sente incapaz, mais você se sente um miserável pecador, mais você vê a tua sujeira, mais você entende que somente a graça pode te sustentar debaixo das mãos desse Deus bendito e santo. É a luz dele. Nós somos como lua, que não tem luz própria. Nós tão somente iluminamos a luz do sol da justiça, a luz de Cristo. Não é a nossa luz, é a luz dele em nós. Isso é glorioso. É glorioso saber que nós não temos luz alguma e que assim mesmo Deus nos usa para refletirmos a luz que vem dele, do Pai das luzes. Olha, Jesus, ele nos limpou e ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Existem só dois reinos, tá? Ou as pessoas estão no reino das trevas, ou estão no reino da luz. Não tem meio termo. Não tem meio crente. Não tem meio salvo. Meio salvo é totalmente perdido. Meio no reino da luz é enfincar os dois pés no reino das trevas. Não tem esse negócio. Eu estou no meio do caminho. No meio do caminho está perdido. Agora, olha só que coisa gloriosa. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus fez isso conosco. Olha, eu confesso que eu vivi por 30 anos nas trevas. Sim, achando que eu era um cara bonzinho, religioso, que estava tudo bem comigo muitas vezes, mas eu vivi em trevas. E eu só pude perceber isso quando eu nasci de novo. Quando veio o novo nascimento. Quando eu fui regenerado por Cristo. Aí eu vi o tanto que eu era torto. Aí eu vi o tanto que eu era sujo. Eu comecei a andar na luz. Eu lembro-me que eu comecei a ler Bíblia. Uma coisa que eu não fazia naquela época. Porque uma pessoa que está nas trevas, ela não lê Bíblia, ela não ora, ela não tem vida devocional. Não adianta. Você pode ficar aqui marretando, falando, lê Bíblia. Se não nasceu de novo, não vai ler. Não vai. Agora, quando você nasce de novo, você quer encontrar explicação para aquilo que você está vivendo. Comigo foi assim. Eu não encontrava explicação para tanta paz, para tanta alegria na alma.
para tanto sabor, mesmo diante de coisas que eu tinha que estar reclamando, que eu tinha que estar chorando. E aí, eu lendo a Bíblia, achei um versículo que eu nunca esqueci desse versículo. Efésios, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Rapaz, um camarada que não é convertido, que não nasceu de novo, se ele pega um versículo desse aí, ele não vai entender nunca. Nunca! Só se Deus revelar na hora para ele. Por quê, Paulo? Porque o cara vai ler: outrora éreis trevas. Mas o cara é treva. Como que vai? Outrora eu sou treva. Que jeito que isso aqui está errado? Não entendo isso aqui. Agora, na vida da pessoa que foi iluminada por Cristo, faz todo sentido. Todo sentido. Todo. Porque a vida de alguém que nasceu de novo, existe um marco de antes e depois de Cristo. O novo, nascido, jamais viverá a vida do antigo homem, do velho homem. Claro que ele vai ter problemas, ele vai cair. Mas ele jamais estará longe do Deus perdoador e amoroso, que vai estender a mão para ele e vai perdoar o seu pecado e vai levá-lo ao arrependimento. É diferente. É diferente. O que mais? Só quem recebeu a luz de Cristo pode entender isso. Olha que versículo glorioso. O pastor Tamar já pregou um dia aqui sobre isso aqui. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo ilumina, olha só, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do nosso conhecimento, da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Não provém de nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E também disse: vocês são a luz do mundo. Eu pergunto, você é luz? Você já nasceu de novo? Você reflete a luz de Cristo? Você causa iluminação aonde você chega? Ou você causa trevas? Ou você escurece o ambiente que está iluminado? Porque se você parar para analisar, o que a luz faz? Ela ilumina. Chega num quarto escuro e bate a mão no interruptor para você ver. Tudo vai clarear. Nós temos que pensar nisso. Segunda lição. Jesus disse que a nossa luz tem que brilhar, deve brilhar. Jesus falou que a luz ilumina. A função principal da luz, o propósito, é iluminar. Jesus disse assim: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Olha a incoerência. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim iluminará a todos os que estão na casa. O que acontece quando a luz de Deus brilha em nós? A luz, ela ilumina e dissipa as trevas. As trevas desaparecem quando chega a luz. A luz exerce influência sobre as trevas. É só você ir num lugar muito escuro e acender um farolete, aquela luz vai cortando as trevas, vai dissipando as trevas. A gente não vê, muitas vezes, que nós iluminamos. Mas pode ter certeza, meu irmão, causa influência, causa diferença. Sabe, eu e você devemos ser luz onde nós estamos, onde Deus tem nos colocado.
A luz faz as trevas desaparecerem. A luz é vista. Aqui já é diferente do sal. A luz é vista, é percebida, é notada. É como uma cidade no topo de uma montanha, Jesus fala. Não tem como esconder. Não tem. A luz, ela ilumina e mostra o caminho. Sim. A luz do cristão deve brilhar nas trevas e apontar o caminho para Deus. A igreja, ela conhece o caminho e ela deve apontá-lo para aqueles que estão longe de Deus. A igreja conhece a verdade e deve proclamá-la àqueles que vivem no erro, no engano. A igreja, ela conhece a vida e deve compartilhá-la com aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Nós, igreja, a igreja é luz do mundo, que ilumina e anuncia aos pecadores que Jesus, a verdadeira luz, veio ao mundo para iluminar o homem. A luz deve brilhar. Para quê? Por qual razão? Jesus responde. Olha só, vocês são a luz do mundo. Para que ser luz? Para quê? E o próprio Jesus responde: assim, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso fala de testemunho, fala de boas obras, fala de levar a glória para Deus. Todo cristão que um dia nasceu de novo precisa ter um zelo em seu coração de não envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo, de iluminar, de trazer solução, muitas vezes, para as trevas que as pessoas se encontram. Não é para sermos vistos, sabe? E querermos a glória para nós. A luz não é para isso, é para que os homens vejam as boas obras nossas, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Temos praticado boas obras. Deus, Ele tem sido glorificado nas nossas ações e reações. Deus quer que as pessoas vejam a nossa devoção, vejam a misericórdia que dispensamos, vejam toda a graça pela qual nós vivemos, todo o fervor, e olhem e possam levar a glória para Deus. Eu louvo a Deus por muitos irmãos amados que são luz para mim, sabe, que me fazem ficar perto do Senhor, que me instigam a buscar mais a Deus, que são tão necessários para que a minha vida seja moldada por esse Deus bendito e santo. Quantas vezes Deus trata comigo até no defeito do irmão? Sim, porque eu sou tão pecador quanto ele. E às vezes eu olho para o defeito dele e não olho para o meu. Eu olho para o cisco que está no olho dele, mas não olho para a trave que está no meu. Sim, isso faz parte. Quando aqui fala de praticar boas obras, não é para salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Efésios 2:8 vai dizer isso muito claro. Diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas olha o versículo 10, que diz: porque nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, aquelas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Boas obras não salvam, mas o salvo pratica boas obras. O salvo é luz, ele ilumina, ele não é treva. Terceira e última lição da luz. Onde devemos ser luz?
Onde? Será que é aqui na igreja? Será que aqui? Aqui todo mundo parece luz. Até a treva aqui é luz, é meio brilha. É luz. Lembrei de novo, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Lembrei do menininho que balança o vestido da mãe e diz: mamãe, vamos vir morar aqui na igreja? Aí a mãe fala: meu filho, mas por quê? Papai é tão bonzinho aqui, papai não é aquele capeta lá de casa. É luz. Na igreja é fácil ser luz, mas Jesus diz: vós sois a luz da igreja? Não. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Do mundo. E isso vale para nós. Primeiro lugar que nós devemos ser luz: no nosso lar. Sim. Como tem sido o teu relacionamento com a tua esposa? E eu faço uma pergunta para mim. Nós temos sido luz? Tem sido luz para ela? Eu lembro de um fato que aconteceu do irmão que se converteu e era bem pobre, tinha apenas 2 mudas de roupa. E ele começou a servir a Deus e a mulher não queria saber de Jesus e foi uma pedra no sapato dele. E ele trabalhava o dia inteiro com a roupa, se sujava e à noite ele colocava a roupa limpinha para ir para a igreja. E lavava a roupa suja que ele chegava do serviço para no outro dia usar a roupa para trabalhar de novo. E ele chega do trabalho com a roupa toda suja e vai tomar um banho e deixa a calça e a camisa em cima da porta, do lado de fora, morava, né, do lado de fora o banheiro. E ele vê na hora que alguém puxa a calça e a camisa dele, e a calça e a camisa caem no barro. E ele viu que foi a esposa que fez isso, para ele não ir no culto. Ele então pega a roupa depois do banho, vai, lava aquela roupa que caiu na lama, pega a roupa toda suja do seu trabalho, coloca e vai para a igreja. Todo sujo. E no momento lá, alguém pergunta se alguém quer algum tipo de oração, e esse irmão diz: olha, eu quero que a igreja ore pela minha esposa, para que Deus a salve, para que Deus alcance ela. No final do culto, quando o irmão está chegando em casa, ele sente um cheiro de comida. E quando ele entra em casa, a esposa diz: Deus falou comigo, e a partir de hoje eu vou para a igreja com você. Por quê? Porque um cara que perseverou e foi luz, não reclamou. Nós muitas vezes reclamamos de pequenas coisas dentro de casa, irmãos. Nós muitas vezes não somos luz perto da nossa esposa, perto dos nossos filhos. Às vezes falamos mal do pastor, falamos mal do irmão. E aí depois a gente quer que o nosso filho tenha desejo por vir para a igreja. Mulher que está aqui, você tem sido luz para o seu marido? Tem sido luz para ele? Eu lembro de um outro fato, que uma irmã se converteu, mas o seu esposo era viciado em jogos, e ele só chegava de madrugada em casa, e muitas vezes bêbado. E um dia, ele saiu do tunguete com os seus amigos, e ele tinha bebido um pouco, ele falou: vamos lá para casa, vamos lá comer, e chamou os amigos para ir de madrugada, 3 horas da manhã para sua casa. E quando ele chegou na casa, a esposa abriu a porta para ele, e ele disse: eu trouxe meus amigos para jantar. Imagina, 3 horas da manhã. Alguém vai falar assim: vamos pegar a vassoura e sair com todo mundo, né? E aquela mulher, olhando para aquela situação, foi fazer comida para o seu marido. Fez comida para ele e para os seus amigos. E quando os amigos foram embora, aquele cara olhou para a mulher e falou assim: por que você faz assim comigo? Eu sendo um traste, você me trata tão bem. E a mulher olhou para ele e disse: olha, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu terei vida eterna. Você viverá tão somente essa vida mesquinha aqui na terra.
Então eu coloquei no meu coração que eu preciso tratar você bem, porque você vai ter só essa vida aqui. E aquele cara chorou e se arrependeu e nunca mais voltou para o bar e nunca mais voltou para os tunguetes. Uma ação da sua esposa. Hoje, não acontece isso. Hoje, isso é um grande milagre. As pessoas desistem muito fácil. As pessoas não amam incondicionalmente. É por isso que tem muitos lares que estão acabados, destruídos dentro de casa, porque não há amor incondicional. As pessoas só amam se a outra pessoa também amar. Eu só trato bem se a outra pessoa me tratar bem. Onde você vai encontrar isso na Bíblia? Jesus falou, se o camarada der um tapa na tua cara, você vira outra. Se alguém pedir a túnica, você dá também a capa. Se alguém falava para você andar 3 milhas, 1 milha, você anda 3 com a pessoa. Isso faz parte de ser luz. E para os nossos filhos, nós temos sido luz? Será? Rapaz, um dia a filha de Russell Shedd, ela fez uma declaração de seu pai, e ela disse assim, olha, eu só sei que meu pai é um pecador porque a Bíblia fala que ele é pecador, mas eu nunca o vi pecar. Camarada era luz. Era luz. E partiu. Mas está lá na glória celestial e nós estaremos com ele. O que mais? Agora para os filhos. Você tem sido luz dentro da tua casa? Você obedece seus pais? Você honra teu pai e tua mãe? Ou você fala, esse velho careta, esse velho chato, esse velho quadrado? As filhas falam, minha mãe não sabe de nada. Onde você tem sido luz? Tem muitos filhos que são como o filho pródigo, só querem o dinheiro do pai. Muitos só vão valorizar os pais quando perderem, quando não tiverem mais os seus pais. E com os demais familiares? Vô, avó, tio, primo. Somos luz? Onde nós devemos ser luz? No trabalho. Ontem lá com os homens lá, o Tchê trouxe uma palavra sobre trabalho, sobre ser um homem segundo o coração de Deus no trabalho. Você que é patrão, como é que os teus colaboradores veem você? Como que eles tratam você? Como eles chamam você? Você que é empregado e trabalha numa empresa, como é que você é visto? Ah, mas lá é trabalho, né, Paulo? Lá é trabalho. Meu irmão, olha, não tem isso de ser cristão aqui e não ser cristão lá fora. Não é fácil, mas eu e você precisamos prezar por dar bom testemunho. Aí ontem ainda falei na reunião dos homens, que coisa gloriosa aconteceu no quadro do Fantástico, o chefe infiltrado. Quando o chefe se infiltrou sem saber que era o chefe e foi perto do funcionário dele. E o funcionário dele fez tudo certinho, da melhor maneira possível. E o camarada diz, mas por que você faz assim? E o funcionário dele disse, eu faço como eu faço para Deus. Eu faço como eu faço para o Senhor. Nós precisamos fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Rapaz, depois o quadro do Fantástico pegou o patrão e trouxe o cara lá para conversar com o patrão. E o patrão olhou para ele e falou, rapaz, você tocou o meu coração. Rapaz, olha, eu louvo, sabe, por ter você aqui na empresa.
Como é bom poder ter um funcionário como você aqui, saber que você faz isso em rede nacional, rapaz. Por isso que eu falo, Deus é glorificado na TV quando Ele quer. E aí todo mundo tem que ouvir, mesmo não gostando. O camarada foi luz. E nós? Olha, quantos cristãos evangélicos, vou chamar de evangélico, porque esse nome é duro, dá até vergonha de ser chamado de evangélico hoje. Acho que tinha que usar o nome protestante de novo. Nós somos protestantes, protestamos mesmo. Não está certo, a gente protesta. E falar em protesto, na empresa, muitas vezes eu tenho clientes que são evangélicos. Rapaz, eu já tive várias experiências. Cara, o povinho duro de pagar a conta é o tal do evangélico. Eu acho que ele pega a palavra lá onde Jesus vai perdoar as nossas dívidas, eu acho que Jesus perdoa as dívidas tudo. Mas não perdoa não, irmão, tem que pagar. E aí, eu tive uma experiência semana retrasada de um cliente, uma igreja famosa que me devia há quase 3 anos, e não pagava. E eu cobrando um camaradinha lá, o irmãozinho lá, e vendo foto dele no púlpito e tal, e vai e cobra daqui, cobra dali, e cobrei um monte, tudo que você pensar eu tinha cobrado. Até no momento que eu pensei, agora não recebo a conta mais. O cara não vai pagar. Aí eu disse assim, irmão, eu falei pro cara assim, ó, irmão, no WhatsApp. Depois de muito tempo, sabendo que ele não ia pagar, eu disse assim, eu até escrevi, eu até peguei um relato do WhatsApp para você, eu vou ler aqui para você ver a conversa que eu tive com esse cara. Sim. Eu disse assim, ó, já que vocês não vão pagar, eu quero falar, mas não como um credor, mas como um cristão. E aí eu disse, rapaz, vocês se esqueceram que vocês são cristãos? Que vocês são luz? Não adianta ir ao púlpito pregar uma mensagem verdadeira e depois viver uma mentira. Só digo uma coisa, se o alvo é Cristo, vocês estão errando o alvo e precisam se arrepender e voltar ao Evangelho. Chegamos numa triste época onde temos que pregar o Evangelho aos evangélicos. Será que Jesus agiria como vocês? E aí o cara falou, de jeito nenhum. O cara concordou comigo. Vocês acham que Jesus aprova a vossa conduta? E o cara disse, de maneira nenhuma. Já pensou se a gente protesta a igreja? Que feio seria? O cara falou, seria muito feio. Rapaz, eu já estou cansado de fazer negócios com crentes. Muitos não pagam a conta. Aí ele colocou, não generalize. Eu falei, não, coloquei muitos, não coloquei todos. Muitos. Triste realidade. Antes, quando uma pessoa... Olha só o que eu coloquei. Antes, quando uma pessoa dizia que era cristão, pastor, etc., eu tratava com a maior consideração, pois pensava que se tratava de um irmão. Hoje eu penso totalmente diferente, por causa de muitos nós cegos gospel. Por favor, parem de envergonhar o Evangelho. Lembrem-se disso quando vocês forem falar em nome de Jesus. Ainda dá tempo para mudar, ainda dá tempo para iluminar, ainda dá tempo para se converter, ainda dá tempo para se arrepender. Arrependam-se e voltem ao Evangelho. Pagar a conta. Eu louvo a Deus, porque isso aqui serviu de uma ação de Deus na vida daqueles camaradas. E eles viram que eles estavam errados e eles pagaram a conta certinho. O pastor presidente entrou em contato comigo e falou, meu irmão, você está coberto de razão. Pode parcelar isso aí? Posso. Pagou todas as parcelas, nunca atrasou. Tudo certinho depois dessa conversa aqui. Aí fala, não pode ir para o pessoal. Eu não fui para o pessoal, fui como cristão para cristão. Tem hora que nós precisamos sacudir o povo.
Irmãos, nós temos que ter bom caráter. Cara, antigamente, quando o camarada falava que era cristão, numa venda, numa mercearia, num comércio, o dono do comércio vendia até mercearia para ele fiado, porque sabia que ele ia pagar. Sai aí pelas ruas aí e fala assim, ó, eu sou evangélico. É perigoso o cara falar assim, só no dinheiro. Se falar que é pastor, então, aí tá enrolado. Olha, nós devemos ser luz, irmãos. Devemos causar influência sobre as trevas e não deixar as trevas encobrir a nossa luz. Deus tem sido glorificado por meio das nossas obras. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Portanto, brilhe, resplandeça a vossa luz. Para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Preze por bom testemunho, irmão. Não envergonhe o Evangelho. Isso vale para mim também. Para todo mundo, para todo aquele que se diz cristão. Não deixe as pessoas verem que a graça é barata. A graça não é barata. A graça nos faz diferente onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós devemos refletir a graça de Cristo, a luz dele, como lua, refletir a luz dele.